Olá, daqui a pouquinho começa o programa Ao Vivo Doutor com o tema O Novo Regulamento da Previdência Social, do RGPS. É um assunto que interessa a você, segurado, e você, advogado. Mas eu interrompi a programação para agradecer a você que é inscrito no nosso canal e que, nestes quase 3 meses de atuação, foi fundamental para o sucesso do nosso projeto e para o crescimento. O canal cresce a cada dia. Vou pedir a você que não está inscrito, que se inscreva. Isso nos ajuda muito também, e ative o sininho. E aí, deixa eu falar um pouquinho sobre o que é que vem por aí, né? Primeiro, os nossos maravilhosos âncoras, Dr. Ney Araújo, com aquela simpatia, aquela capacidade de comunicação e aquela competência técnica. E, junto com ele, a igualmente competente doutora Helena Laranjeira, com o seu brilho, com a sua jovialidade, com a sua atenção ao que os nossos telespectadores falam e questionam. E aí, para fechar o ano em altíssimo nível, para fechar o ano com chave de ouro, Almir Reis, um dos grandes nomes da advocacia previdenciária, junto com outro grande nome da advocacia previdenciária, que é Sérgio Pardal. Então, vocês estão junto com excelentes quadros. Sérgio Pardal, já assisti várias palestras dele, extremamente competente. Almir Reis já esteve aqui no canal com a gente também, né? Você já conhece, é extremamente competente, também inteligente. Tenho certeza que hoje será uma noite especial. Mais uma vez agradeço a você. Meus parabéns aos âncoras que estão conduzindo esse maravilhoso programa. Meus agradecimentos aos convidados. E para você valorizar o nosso projeto, para você fortalecer, além do que eu pedi antes, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para sempre ser informado, eu peço que você compartilhe agora este vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas possam assistir e a gente possa ter uma audiência cada vez maior. E uma curtida, já curta aí o nosso vídeo, porque isso aumenta a nossa visibilidade perante o YouTube. Tá bom? Valeu e até breve. Valeu, doutor Ricardo, nosso idealizador, criador do nosso canal Rede Previdência, que está prestando esse grande serviço aos previdenciaristas. Bom, para você, telespectadores, o nosso boa noite e bem-vindos ao nosso canal Rede Previdência com o programa Ao Vivo Doutor, o último programa do ano, e contando aí com a participação da importância desses dois profissionais. Eu peço a você que curta e compartilhe o nosso canal. Bom, hoje vamos falar sobre as recentes alterações no regulamento da Previdência Social. Vamos abordar aqui o RGPS, Regime Geral da Previdência Social. Nós contamos aqui com a presença do Dr. Sérgio Pardal. Sérgio Pardal, depois eu quero que você diga o teu nome, que aquele nome eu não me atrevo a dizer, não, viu? Diga aí, por favor. É Sérgio Pardal? Freudenthal, se você preferir em alemão. Freudenthal, porque se eu fosse falar, é perigoso eu falar fio dental, por isso que eu não quis falar. Freudenthal também, eu não tenho o mínimo problema com isso. Freudenthal também sou eu. Doutor Sérgio Pardal é advogado e professor, mestre em Direito Previdenciário, autor de livros e de artigos em revistas especializadas e advogado de vários sindicatos de trabalhadores. O nosso amigo, meu querido Almir Reis, é advogado e professor, diretor de atuação judicial do IBDP, coordenador acadêmico do ICDS e atual diretor e ex-presidente da nossa APREV, que é a Associação dos Advogados Previdenciaristas de Pernambuco. Se os senhores me dão licença, eu quero aqui recebê-los com uns versinhos, certo? Que diz o seguinte: Padre Inciso me proteja e me dê explicação,
Por que benefício do INSS é mais difícil que lutar com um cão? O caba pode estar morrendo e a concessão não sai, não. O compadre Zé Perebinha disse à mulher: que Deus de mim tenha clemência, porque vou precisar desembestar pro lado da Previdência. Estou precisando do benefício, pois estou entronchado e sem ciência. Se os cabas se engraçar de não me conceder, a reza braba que eu ponhar, nenhum rezador vai desfazer. Eles vão ter que aprender que nem São Clemente vai, ou melhor, Cipriano, vai lhes valer. Mas com esses dois cabas da peste, Doutor Almir e Sérgio Pardal, estou renovando as esperanças deles arrochar o nó e tudo sair legal. Pois só esses homens virados na molesta podem derrubar a tal da Previdência Social. Muito bem. Bravo, bravo. Então, Excelente. Por isso que, quando eu fui ao Recife, fui recebido por essa pessoa, deu para conhecer de verdade o povo pernambucano. muito obrigado. Isso aqui é um pedacinho de Pernambuco, não é? Pernambuco, que gosta tanto do cordel, preza muito. É uma arte, uma ciência, e que a gente, de vez em quando, arrisca aí fazer alguma coisa. Vamos trabalhar, meu filho? Vamos lá. Vamos trabalhar? Estou pronto, papi. Eu estou lembrando aqui, o senhor começou a conversar agora, e eu estava lembrando de um episódio, assim, que para mim talvez seja o clímax da minha relação com o senhor. A gente estava, Sérgio, Helena, num evento na Assembleia Legislativa aqui do Estado de Pernambuco, e o Ney, na verdade, é um grande pai, não só para a advocacia toda. É um grande líder da advocacia, não só aqui do Nordeste, não só do Recife, mas do Brasil todo. E ele estava tão empolgado discussando, no meio da Assembleia Legislativa, repleta de deputados, autoridades, e eu zoando com ele, eu disse: Ney, você vai ser meu futuro deputado, vai ser meu futuro deputado. Aí ele pegou, assumiu lá a tribuna, ele chegou lá e puxou um: nós, deputados, entendeu? Colocando como deputado. Foi um negócio, assim, sensacional. Ele foi aplaudido de pé. Então, Ney, na verdade, além de uma grande liderança na advocacia, é uma grande liderança política, assim como você também, Sérgio. Eu queria realmente saudar você aqui nesse momento inicial. Você é uma grande autoridade de longa data do direito previdenciário. Estou aqui ao lado de dois alemães, que eu não sabia que você era alemão também, mas a Helena também é uma amiga da nova safra de previdenciaristas, sem dúvida alguma, das maiores revelações. Então, para mim, é uma honra gigante estar aqui, diretamente do aeroporto de Brasília, escondido aqui numa salinha da sala VIP, gravando para esse canal que, para mim, na verdade, o dedo tem tudo do Ricardo, tem a cara dele, e eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso aí, não só agora em 2020, mas com os próximos anos. Isso aí. Bom, cumprimentar aí a minha parceira, minha amiga, minha colega, a doutora Helena Laranjeira. Boa noite. Vamos trabalhar? Boa noite. Partiu? Doutor Almir, quer fazer um destaque aí da influência agora no regulamento da Previdência desses dois decretos, o 10.410 e o 10.491? O que lhe chamou mais atenção aí, positivo ou negativamente? Eu faço o que o senhor mandar, que eu tenho medo de apanhar quando chegar em casa. Se o senhor mandar eu falar, eu falo o que o senhor quiser. Mas é brincando. Mas é brincando, pessoal. Ney, na verdade, como eu já externei para vocês, é uma pessoa que a gente tem uma relação tão próxima, né, que a gente brinca aqui, mesmo sendo um evento com tanta seriedade, a gente puder tirar um pouco dessa carga e transmitir um pouco, deixa eu achar a palavra certa, de sinceridade, de uma perspectiva positiva, e de nas coisas de uma forma leve a gente consegue, sem dúvida alguma, a gente consegue alcançar todos os nossos objetivos. Mas, doutor Ney, pode falar, desculpa. O que você... Vamos trabalhar. Vamos sim. O que você achou dessa contagem de tempo de contribuição em dias? Olha, para a carência, a gente já tinha uma previsão expressa que um dia de contribuição naquele mês já seria contado, né, para fins de carência. A gente tinha uma dificuldade de aplicação prática, eu acho que já me deparei com várias situações e que o juiz achava injusto. Como é que pode
um dia só de contribuição computar, valer pelo mês todo e tudo mais. A gente tem, inclusive, várias decisões judiciais entendendo que um dia não poderia contar como carência. Eu acho que o decreto ele veio numa boa hora e, nesse sentido, eu acho que a introdução dessa matéria no decreto, ela veio a calhar com o que já dizia o INSS, na instituição normativa. Eu acho que essa alteração, nesse ponto, ela é positiva. Então, a gente tem várias alterações no decreto que, na minha visão, dariam, inclusive, alteração legislativa, alteração legal, mas que vieram por meio do decreto. E aí, como exemplo, eu cito para você aquela questão de você poder regularizar pós-mortem a situação de um instituidor em vida, recolher contribuições ali abaixo do mínimo. Mas essa questão especificamente que você trouxe aqui, a Lume, que você trouxe à luz, eu acredito que a alteração, ou pelo menos a previsão expressa do decreto, ela veio realmente completar, né, todo o arcabouço jurídico que realmente o intuito, o espírito da legislação sempre foi naqueles casos que eventualmente houve trabalho, que houve contribuição efetiva, ainda que por um dia, da gente realmente poder computar esse período lá na frente, no momento da aposentadoria. Doutor Sérgio Pardal, e na sua ótica aí, na sua abalizada análise, esses 10 decretos, o 10.410, 10.491, recentíssimos, né, e que alteraram aí, mexeram aí no regulamento da Previdência Social, que é o nosso ainda lá de 99, o 3.048, né? Você achou essas medidas aí? Que vem do 2472. Hein? Que vem do 2472, que era outra anarquia. Mas o que você achou aí dessas mexidas aí? Melhorou, piorou? Vamos entender uma coisa. Em primeiro lugar, para falar de decreto, eu tenho que me posicionar sobre decreto. Eu, pessoalmente, já tenho grandes problemas. Eu lembro sempre que o meu professor, o Aníbal Fernandes, dizia que os decretos são obras dos decretinos. Entende? Os decretinos são aqueles que fazem decretos. Por quê? Porque efetivamente extrapolam em muito o que tem objetivamente de ser o decreto. Deixa eu só recuperar uma coisinha. Eu tenho uma briga antiga com isso. Em 2012, eu fiz uma materinha que eu chamei A Aposentadoria Especial e o Vigor dos Decretos. Por quê? Porque ali tinha uma briguinha estúpida de qual era o tempo, de qual é o ruído que efetivamente dá direito especial. Lembram dessa brincadeira? Até 5 de março de 97, você tem um decreto recomposto através de uma lei, que dizia 80 decibéis. Tudo bem? Então, ninguém discute. De 5 de março em diante, veio um decretinho sem vergonha, esse 2172, dizendo que era 90 decibéis. Depois veio, em 2003, um decreto do presidente Lula, dizendo que está errado isso, que é 85 decibéis, porque a nota técnica de ruído trabalhista é 85 decibéis. Por que o previdenciário vai ser 90? Então, 85 decibéis. A dúvida é, de março de 97 a novembro de 2003, é 85 decibéis ou é 90? Não é que o Superior Tribunal de Justiça inventou que é 90? Deu valor para o decreto muito superior à vida. Eu pergunto, eu queria saber dos ministros do STJ qual deles tem a chavezinha que vai lá no sistema auditivo do peão e regula. Né? Até 5 de março só precisa aguentar 80, depois você vai para 90 e aí cai para 85. Isso não existe. Então, eu até, naquele texto, você que gosta de poesia, eu digo naquele texto que se a Constituição fosse o ordenador do universo, as leis complementares e as leis ordinárias seriam sóis, com o tamanho de acordo com o seu valor e coisa e tal. E os decretos são luas que representam o resplandecer do sol. Eu estou dizendo que se não houver a lei, não há decreto regulamentar. Bom, aí nós entramos nos dias atuais. Vejam, como é que o decreto 10.000, qual é o 10.000? 10.410, 10.491. Como é que ele pode estar regulamentando algo que a lei que deve fazê-lo não fez ainda? Você entende? Tudo bem. Almir,
tenho certeza absoluta que no dia a dia da advocacia previdenciária, muitas reformas que se fazem via decreto resolvem um monte de problemas. Agora, do ponto de vista conceitual, é um problema grande. Veja, Ney, eu fiz aquela materinha que eu publiquei na segunda-feira, agora, na minha coluna, que eu coloco de que valem os conceitos. São questões conceituais, não é? Coisa que o decreto muda. Não muda de verdade, muda só no termo. Para que a mudança do termo? Só uma lembrancinha rápida. Você lembra quando mudaram a aposentadoria por tempo de serviço para aposentadoria por tempo de contribuição? Eu me lembro, o deputado Vicentinho, uma vez num evento que eu estava lá, disse, não há problemas, porque é a mesma coisa. Aí eu queria falar, se é a mesma coisa, não muda, meu filho. Se é a mesma coisa, então fica como está. E eu provei que não é a mesma coisa, porque no artigo 4º da emenda 20 está dizendo assim, até que uma lei disciplina a matéria, fica valendo como tempo de contribuição tudo que hoje é tempo de serviço. Significa dizer que podia vir uma lei depois dizendo assim, olha, se o seu patrão falou que contribuiu, mas não contribuiu, você dança, não vale. Basta a lei dizer isso, dizer, não havendo contribuição específica, não vale. Vocês entendem? Então, a coisa não é demais. Assim. Agora vem aquilo que eu quero falar bem rapidinho, até para não ocupar espaço demais. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Temos problemas graves nisso. Por quê? Primeiro, para o servidor público, que mais hora menos hora vai estar no regime geral, não tem auxílio-doença. Não é? É licença-saúde, é outra coisa. O auxílio-doença continua pagando 91% da média, por pior que a média seja, mas é 91% da média. E as aposentadorias por invalidez, que para o servidor já eram proporcionais, já eram malvadas, para o regime geral agora é 60% para quem tiver até 20 anos e com mais 2% para cada ano a partir daí. Então imagine você, o cara tem 15 anos trabalhando, ficou inválido por qualquer razão que não seja relativa a acidente do trabalho. E aí, ele fica, vamos dizer, 6 meses ganhando 91% e, num certo momento, é convertido em aposentadoria por invalidez, 60%. É duro. Então, nessa complexidade toda, aí vem a outra jogada que eles fizeram. Veja, o auxílio-doença, ele não é, como o leigo diz por aí, um benefício que eu dou quando o cara está temporariamente incapacitado. Se ele ficar permanentemente incapacitado, aí eu aposento ele por invalidez. O leigo pode falar isso. O operador de direito, não. O operador de direito sabe que o auxílio-doença é devido a quem ficar mais de 15 dias incapacitado para o seu trabalho, para a sua atividade. Segundo lugar, todo mundo sabe também que a aposentadoria por invalidez é devida para aquele sujeito que está incapaz e insuscetível de qualquer rehab, qualquer reabilitação, para qualquer atividade que lhe garanta a subsistência. Viu o diferencial? E isso leva a um monte de diferenças práticas. É aquela historinha. O cara, e é verdade essa que eu vou contar, que era meu cliente, o sujeito era estivador e era também conselheiro de uma empresa de navegação. Como estivador fazia o trabalhinho dele, uma vez por semana fazia o conselho e ganhava salário. Ficou incapaz para a estiva, mas não para o conselho da empresa. Ficou recebendo auxílio-doença e trabalhando na empresa. Num certo momento, o INSS resolveu converter em aposentadoria por invalidez. Não podia. Eu tive que entrar com uma ação para desconverter a aposentadoria por invalidez dele antes que cassassem o benefício por ele estar trabalhando na outra. Registrado em carteira como conselheiro. Então, vejam, última coisa, só para cutucar. Imaginem, por exemplo, o seguinte, esses palhaços, esses sem-vergonhas, inventaram o arrastão pericial. Vocês lembram? O arrastão pericial foi terrível. Pegou um monte de gente incapacitada, deu alta, jogou... Olha, foi a maldade, a perversidade maior que eu já vi na minha vida de advogado. Agora, imagine... E agora, Pardal, estão chamando... quem está recebendo pensão por morte há 40, 50 anos, né? Não, e o benefício da LOAS. Agora tem o arrastão analítico. Tem um caso de uma menina
o filho dela é inválido e ela recebia o benefício do filho porque ela não tinha como trabalhar. A filha dela, num certo momento, teve um emprego de um salário mínimo por 1 ano e 2 meses. Caçaram o benefício dela. Um salário mínimo para 3, basta. Bom, evidentemente que a questão de temporário ou permanente tem a ver com esse arrastão pericial. Imaginem vocês, se eu entender, como eles querem entender agora, que a invalidez é a incapacidade permanente, significa que se eu for caçar uma aposentadoria por invalidez, eu devo botar na cadeia o funcionário que concedeu, porque não era permanente? Ora, ou é permanente ou não tem direito a aposentar por invalidez. Então, infelizmente, essa bagunça toda vem no sentido de aprimorar a ignorância, de complicar. Se você pegar como está o regulamento, é até interessante, eles mudaram o nome. O auxílio-doença para eles agora chama-se auxílio por incapacidade temporária. Mas está escrito lá que ele é concedido para quem fica incapacitado por mais de 15 dias para a sua atividade, igualzinho à lei, né? O conceito da lei eles não mudaram ainda, estão primeiro mudando o título. A aposentadoria por invalidez para eles agora chama aposentadoria por incapacidade permanente, mas tem a mesma definição, inclusive sobre a reabilitação profissional e coisa e tal. Eu costumo dizer que reabilitação, é que nem caviar. Na mesa do pobre não aparece nunca. Não adianta, né? Eu nunca vi reabilitação profissional. Eu vou aproveitar esse gancho aí, desse benefício por incapacidade, e vou convocar aí o doutor Almir para falar aí sobre... Almir, essa intercalação dos benefícios por incapacidade e a contagem como carência. Vamos lá. Esse é um tema que é muito caro e eu gosto de trazer o debate aqui. Porque fazendo um paralelo, Pardal, Helena, Ney, entre a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, você verifica assim claramente que o legislador reformador tentou avançar num primeiro momento muito mais do que conseguiu. Logicamente, teve ali inúmeros retrocessos sociais, mas se a gente pega a proposta original da reforma da Previdência, a gente teria um sistema de seguridade social ainda mais debilitado quando confrontado com o que resultou, né, com o que veio através da emenda final. E aí eu sinto que a senha reformadora, ela realmente não cessou porque você não conseguiu alcançar tudo o que pensava. E fazendo esse paralelo entre a reforma da Previdência e a reforma da Previdência, a gente percebe, Ney, Sérgio, Helena, que estão tentando, pela via do decreto, veja, não conseguiram colocar na Constituição alguns pontos, não conseguiram alterar a lei nesse ponto, e disseram, vamos fazer o seguinte, já que a gente não conseguiu e o judiciário está ali julgando a favor dos segurados, como acontecia na parte trabalhista com súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, a gente tinha orientações jurisprudenciais, a gente tinha inúmeras instruções que eram favoráveis para os segurados. O que é que fizeram na reforma trabalhista? Saíram pelo campo legal, fechando vários buracos que a gente tinha, que a legislação dava margem para interpretação, mas não, vamos reformar aqui a legislação para acabar com essas súmulas protecionistas para os segurados. E eu sinto que o decreto tentou avançar em alguns campos em que a gente já tem, inclusive, uma jurisprudência consolidada em sentido oposto ao que traz o decreto. E aqui eu vou citar aqui 2 exemplos claros para trazer discussão para o que ele colocou. Vocês lembram que a gente teve julgado, em data recente, o tema 998 do STJ. E esse tema, basicamente, a discussão ouvida era saber se o período de afastamento em gozo de auxílio-doença comum, ele poderia ser contado como tempo especial, Pardal, se eventualmente ao tempo do afastamento eu tivesse essa atividade especial. Então vejam só, o STJ foi dito o seguinte, além do tempo de auxílio-doença acidentário, como você muito bem colocou, se o auxílio-doença for comum, esse período também pode ser contado como especial, se ao tempo do afastamento eu estou exercendo atividade especial. Então, interpretando a legislação, bem interpretando o que dizia o decreto com a redação anterior, o STJ foi e disse, olha, tanto faz o acidentário como o comum, ambos vão ser contados como tempo especial. Para nossa surpresa, um dos artigos do decreto
decreto, salvo engano, acho que é o 65 do 10.410, ele simplesmente, não lembro na minha cabeça, mas assim, talvez seja o 5, ele simplesmente, ele deixa de entender que não só o auxílio-doença comum, que ele já não dava guarida para essa questão no decreto anterior, mas também o auxílio-doença diário deixa de ser computado como tempo especial, ainda que ao tempo do afastamento eu tivesse exercendo atividade especial. Então, vejam só, pela via do decreto, não é pela via legal, não é pela via da reforma legal, não é pela via da reforma constitucional. Eu estou tentando alterar, Helena, Ney, uma questão que está consolidada pela jurisprudência, inclusive em gosto de recurso repetitivo. E aí muita gente achou, Pardal, que, não, agora que mudou o decreto, como um dos fundamentos do 998 do STJ é justamente o decreto, vamos ter que revisitar esse tema no STJ. E para nossa sorte, para a sorte dos profissionais, dos acadêmicos, dos especialistas, teve o julgamento dos embargos de declaração sobre essa temática, e um dos pontos levantados, inclusive pelo INSS, foi essa possível alteração normativa. Ora, que norma? Alterou um mero decreto, na verdade, um mero decreto. E aí, para nossa sorte, o STJ conseguiu fazer muito bem a compreensão e colocou ali que a questão não foi decidida tão somente pelo viés do decreto. E questões autônomas também estão nas razões de decidir dessa matéria. Então, o INSS, apesar de ter tentado ali dar uma de justa em braço, não só eu vou tirar o que eu mesmo fazia, como eu vou além e vou tirar o que a jurisprudência consolidou, se possível. Ele tentou avançar e o STJ flagrantemente reprimiu essa tentativa. Só para passar a palavra para o Pardal aqui, para a gente poder voltar a discutir a questão, tem um outro tema, Pardal, nessa mesma linha, e eu concordo, corroboro com tuas afirmações dessa questão, que a gente tem que ter muita reserva com relação à figura do decreto. Muita gente, inclusive o STJ, em algumas questões, como foi na questão do ruído, entendendo que um mero decreto ali é capaz de... Então, assim, eu concordo com a tua insatisfação, com a tua insurgência, mas um outro ponto que eu julgo de extrema relevância, sobretudo para aqueles advogados, para os colegas que atuam no processo administrativo previdenciário, é que o INSS tentou, mais uma vez, refutar um entendimento que é consolidado na jurisprudência, tanto da TNU como do STJ, no tocante aos efeitos financeiros de uma possível concessão ou revisão de benefício previdenciário quando a apresentação do documento não aconteceu de forma coincidente no momento do protocolo do pedido administrativo. Então, o INSS, ele sabe que a gente tem uma súmula na TNU, ele sabe que tem a súmula 33, ele sabe que essa matéria foi julgada já pelo STJ, como repete também, é o RESP 1.719.607. E mesmo assim, mesmo tendo ciência disso, ele foi lá no decreto e colocou que o reconhecimento de direito ao benefício, com base no documento apresentado pela decisão administrativa, considerar como data de requerimento a data de apresentação do referido documento. Como se o segurado, Pardal, ele, na verdade, pudesse ser prejudicado pela omissão da empresa. Você vai lá, pede PPP, a empresa não entrega a documentação, você consegue de forma superveniente, talvez na Justiça do Trabalho, ou então com notificação, ou acionando a Delegacia Regional do Trabalho. Então, olha, eu vou ficar prejudicado porque, infelizmente, eu não tive acesso no momento oportuno. Então, nem se tudo fosse lindo e maravilhoso, e se o direito, não só previdenciário, o direito brasileiro, fosse completamente redondo, seria cabível uma situação como essa, um decreto, um mero decreto, um decretozinho, ele, na verdade, queria avançar em situações consolidadas por tribunais superiores. Então, realmente, eu entendo, eu concordo com a tua insurgência, concordo com as tuas críticas e chamo a atenção para esse ponto. Olha, esse decreto, nesse ponto, ele não dá. Ele tem pontos, inclusive, em que ele avança, que ele é favorável para o segurado, mas não é porque ele é favorável para o segurado que eu vou dizer que ele é lindo e maravilhoso. Então, até coloquei aqui na minha apresentação inicial, inclusive os pontos em que ele avança a favor do segurado, na minha visão, aquela matéria para ser boa, justa, razoável, não comportava alteração por meio de um decreto. Dependia, inicialmente, de uma questão legislativa. Muito bem. Só para levantar uma questãozinha. É que antigamente o tempo especial convertia para comum e o tempo comum também convertia para especial.
E aí ninguém ligava. Se fosse auxílio doença comum, você perdia um pouquinho de tempo, mas convertia para especial. Quando vem em 95 a mudança da lei e só permite a conversão de especial para comum e não o contrário, aí ele começa essa briga que, veja só, ela começa em 95 e vai terminar em 2020. Aí não estão fazendo só em parte, estão fazendo é no todo. Mas, com relação aí à própria reforma Pardal e também agora a vinda desses decretos, como é que ficou a vida de quem almeja uma tão sonhada aposentadoria especial? Como é que fica? Olha, vamos lá. A aposentadoria especial, nesse momento, foi, na verdade, extinta. Tem um cachorro aí. Acho que é na casa do Pardal. Tem um cachorro latindo aí, Pardal. Vê se é na tua casa. Não, foi meu neto que morreu aqui, saiu o gol do Santos. Infelizmente, ele do Santos, eu sou corintiano. E aí o neto passou correndo aí, que é o terceiro gol do Santos, contra o Grêmio. Né? Tá 3x0 o jogo? 3x0? 3x0. Caramba. Bom, voltando. A aposentadoria especial, eu entendo que é uma espécie de aposentadoria por tempo de serviço, cujo tempo de serviço reduzido em razão das condições de trabalho insalubres, periculosas ou penosas. Beleza? No momento em que a EC 103, 2019, extingue a aposentadoria por tempo de serviço, que chamava já por tempo de contribuição, evidentemente o derivado também morre. Onde morre o principal, morre também o derivado. O que é que sobrou de aposentadoria voluntária? Eles até deram esse nome, vocês viram? Não chamam mais aposentadoria por idade. Para eles, agora, os decretinos chamam de aposentadoria voluntária. Pois bem, a única aposentadoria voluntária que existe agora é a por idade. Fora isso, existem regras de transição, tanto da aposentadoria por tempo de contribuição, como da aposentadoria especial antiga. A aposentadoria especial nova passou a ser, na verdade, uma pequena redução na idade. Você tem 65 anos para o homem se aposentar, se ele tiver 25 de tempo de serviço especial, ele pode aposentar aos 60. Então, essa diminuição da idade, da exigência à idade, é o que restou de aposentadoria especial. Agora, nós temos questões bem interessantes. Por exemplo, eles conseguiram enfiar novamente a discussão sobre a periculosidade. Veja, o artigo 31 da Lei Orgânica de 1960 define que tem direito especial quem trabalha em condição insalubre, periculosa ou penosa. O que aconteceu? Vem uma ideia diferenciada dizendo que só insalubridade dá direito. Eles disseram que era invalidez presumida, né? Aposentadoria especial é invalidez presumida. Só insalubridade dá direito, periculosidade não dá mais direito. Ótimo. Eles conseguiram enfiar na EC 103 a mesma coisa. Ocupação não pode dar direito a especial. E aí vem o STJ e diz, primeiro, periculosidade caracteriza especial, sim senhor. Segundo, vigia, armado ou não, é periculoso. E terceiro, para cumprir a periculosidade, basta a descrição da atividade. E aí eu pergunto, aquela atividade onde a função do cara é guarnecer pessoas ou patrimônios, será que não é perigosa? Eu não tenho dúvida, é perigosa. Então, veja, o STJ está definindo alguma coisa que eles queriam mudar na lei. É a mesmíssima situação. Vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver o que vai dar. Doutor Almir, esse cálculo das indenizações em atraso, como é que ficou? Doutor Almir? Pronto, voltei. Eu tinha tirado aqui o áudio para não atrapalhar vocês. Depois, Papito, Ney Araújo, Sérgio, eu queria escutar a Helena também. A Helena, acho que ela tem valorosas contribuições para trazer aqui. Quero escutar um pouco do direito comparado alemão também, ela trazer um pouquinho para a gente. Nosso modelo tem grande inspiração no modelo alemão, né? Acho que dá para trazer um pouco aí do conhecimento dela, não só sobre essa questão, mas também sobre outras. Não só do alemão, como também do gauchês. Ela vai trazer. Fique frio que ela chega já. Chega já, né? Pronto, vamos lá.
como é que fica o cálculo aí dessas indenizações de atraso? É um ponto que, na minha visão, avançou um pedaço o decreto, quando, nesse caso específico, ele consolidou uma questão que a jurisprudência estabelecia como pacífica, mas ele não podia passar ali livre da questão, ele cometeu um lapso ainda também. Ney está falando do seguinte, muita gente tem período em que efetivamente tem um trabalho passado, mas que não verteu contribuições para a Previdência. E aí, na hora, logicamente, dependendo da forma de filiação dele, um contribuinte individual, por exemplo, se ele quiser contar esse período para eventual aposentadoria, como em tese a responsabilidade pelo adimplemento da contribuição dele, você vai dizer o seguinte, INSS, eu quero pagar esse período, eu quero indenizar esse período para que, eventualmente, ele venha contar como tempo de contribuição, para que ele conte como carência, a depender do caso concreto, carência e tempo de contribuição. Vale até a pena falar disso. Eu vou suscitar essa questão para a Helena, para ela diferenciar esse ponto. A depender do caso concreto, né, você faz lá, verifica se realmente você comprovou que tinha atividade na época e autoriza essa indenização do período. E aí, qual o grande problema? O INSS dizia que, independentemente do amparo legal, ele cobrava multas e juros no cálculo desse valor da indenização, inclusive para o período em que eu não tinha base legal para cobrar multas e juros sobre esses valores. E aí o decreto avançou. O decreto aí consolidou uma questão que eventualmente está prevista expressamente em várias decisões, tem recursos em todos os tribunais discutindo essa matéria, que até outubro de 96 você não poderia fazer o cálculo com esses acessórios, com esses acréscimos. Aí, nesse sentido, o decreto passa a estabelecer expressamente que período indenizado anterior a outubro de 96, você faz o cálculo da forma como consolidado pela jurisprudência. Mas, ainda assim, tem um lapso grande, tem um erro, assim, que, na minha visão, eu queria ouvir vocês com relação a isso também. Na sistemática antiga, o cálculo do benefício, em regra, desprezava 20% das menores contribuições. A gente levava em consideração 80% do período contributivo. Em alguns casos tinha o divisor mínimo, nos casos do benefícios programados, e em outros casos sem a figura do divisor mínimo, nos casos de benefícios por incapacidade. Com a reforma da Previdência, eu deixo de desprezar 20% dos menores salários. Eu passo a fazer o cálculo dos benefícios, como regra, o cálculo do salário de benefício leva em consideração a média de todo o período contributivo de julho de 94, né, até o momento do requerimento da aposentadoria. Então, veja, na parte que, em tese, beneficia o segurado, eu deixo de desprezar 20% das menores contribuições. Mas na parte que é pior para o segurado, eu desprezo 20% das contribuições e faço o cálculo considerando 80% de todo o período. Onde é que o segurado fica prejudicado na questão? Porque o salário de contribuição que vai ser considerado pelo INSS para indenizar esse período lá para trás, se eu estou desprezando aqui 20% das menores contribuições, o salário de benefício a ser encontrado vai ser maior do que aquele que, caso o INSS tivesse feito a conta, sem desprezar 20% dos menores salários. Então, tem esse lapso aí, que deve vir mais para frente um decreto ajustando essa questão, porque não seria razoável. Na hora de beneficiar o segurado, eu faço o cálculo com base em tudo, deixo de desprezar 20% dos menores. Na hora de prejudicar o segurado, eu levo em consideração só os maiores salários para calcular o valor da indenização. Então, na minha visão, não tem amparo legal para que o INSS faça o cálculo de uma forma na hora que é benéfico para ele e de outra forma quando é prejudicial para ele também. Então, é uma ponderação que eu quero realmente fazer, porque o INSS deu com a mão e tirou com a outra. Ou seja, o INSS está dizendo, se eu for lhe pagar, eu vou para o cálculo menor. Se eu for lhe cobrar, eu vou para o cálculo maior. Exato. Né? Exatamente. Aí. Doutora Helena Laranjeira, queremos ouvir a sua voz. Está sem áudio. Sem áudio. Ligou sozinho. Queria saudar uns colegas que estão presentes, o Fábio Leão, a Núbia Sobral, queridos de Pernambuco, Recife, que estão nos acompanhando, que estão aqui elogiando o canal. E o que me traz bastante reflexão é como o judiciário vai se portar frente ao decreto, né?
Não contra o INSS, não me surpreende tanto, né, um regulamento como este. Mas como é que o judiciário vai se portar? Como é que as cortes vão se portar? Vão continuar sustentando essas decisões? Vão continuar entendendo pelo lado do segurado? Ou vão começar a entender que deve ser aplicado esse decreto? Porque isso que é preocupante, não é somente haver um decreto feito pelo Estado, né? É a aplicação efetiva dele. Eu gostaria de saber a opinião de vocês quanto a isso. Se em um ano de reforma já foi possível notar o andamento do judiciário ou não. Eu gostaria de saber dos convidados, porque eu sou âncora do programa, Almir, eu não posso ser chamada assim para falar. Pode. Quem chama para falar sou eu. Não, o Ney me autorizou, eu mandei aqui a mensagem para ele na questão. Posso estar lá falar também, e o Sérgio também. Doutor Almir, eu tenho que chamar o feito à honra, o comportamento dele não está compatível com o momento. Mas eu vou passar a palavra para o mestre Pardal aí, que possa responder a nossa querida Helena. Se comporte. Eu vou desligar até meu áudio. Não, desliga. Só responder, porque ela tinha levantado, peraí. Eu gostaria de saber o que o senhor entende, né, pelo que o judiciário vai aplicar, se as cortes vão manter suas decisões conforme haviam, como é o caso, né, da contagem de carência, do período especial do auxílio-doença, por exemplo, acidentário ou comum, ou outros tantos entendimentos que vêm a favor do segurado, que se consolidaram e que agora o decreto vem querer derrubar. O que o senhor acha? Olha, evidentemente, decreto não é lei. Decreto não é fonte de direito. Não é. Agora, infelizmente, o STJ, naquela questãozinha sem vergonha de 5 decibéis para cima ou para baixo, admitiu o decreto como lei, admitiu que o decreto tinha validade naquele período, ou seja, tinha vigência durante um período, quando ele tinha sido reformado, porque estava errado depois. Então, não dá para ter muita certeza. Agora, o que é que está acontecendo, na verdade? Nós estamos tendo um problema que eu acho que é conceitual. Esse decreto está regulamentando mudanças constitucionais, não é função dele. Então, acho que isso vai pegar bastante. Do mesmo jeito, há coisas que foram modificadas através dessa emenda 103 e que são absolutamente contrárias às decisões dos tribunais. Será que o tribunal vai entender que isso é contrário mesmo ou não? Vai depender do desenvolvimento processual que vai se ter. Então, é aquela velha história, né? Toda vez que você tem uma reforma, a gente que é mais da antiga fala, cara, agora muda a lei toda, vamos ver o que vai dar. De um certo ponto de vista, é muito bom. Por quê? Porque as interpretações fazem os processos e fazem o trabalho dos advogados, né? Então, não é ao todo desprezível que isso aconteça. O problema hoje é aonde está o Estado de Direito no Brasil. Esse sim é o meu medo. Aonde está o Estado de Direito? Efetivamente, nós temos um poder judiciário com algo palpável, com conhecimento efetivo da lei. Eu me lembro que a gente teve que explicar muito sério no Supremo Tribunal Federal para descaracterizar o EPI como resolutor da questão da aposentadoria especial. Lembra o EPI de ruído? A gente conseguiu virar no Supremo isso. Então, são brigas que eu acho que vão ser muito constantes. Evidentemente, no momento em que uma nova legislação torta, mal feita, ofende até o entendimento dos tribunais, vamos ver o que isso vai dar depois. Eu não tenho muito medo de decreto. Acho, inclusive, que esse decreto vai sofrer muitas mudanças no passado de tempo. Em algumas coisinhas ele vai resolver, em outras, efetivamente, vai ter que esperar a legislação federal, a lei complementar, a lei federal, para efetivamente saber o que vai acontecer. De qualquer forma, eu acho que os tribunais, até o presente momento, não estão muito afeitos a receber essas novas interpretações que o decreto faz. Então, não tenham muito medo do decreto. Isso aí. É a reforma que aconteceu com a emenda 103. Isso sim, a gente vai ver o que vai dar no futuro. Vamos lá, vamos esperar. Uma coisinha só, Ney, uma coisinha só. É sempre bom lembrar que nessa reforma do final do ano passado, eles queriam mesmo a destruição do nosso seguro social. Eles queriam a chilenização, a privatização do sistema. E isso eles não conseguiram. Ou seja,
Ainda existe um sistema para a gente lutar para que ele retorne no caminho do bom direito social, no caminho da efetiva defesa dos trabalhadores. Até porque é evidente que a reforma trabalhista e a reforma previdenciária que estão aí vieram para destruir o sistema previdenciário e não para levantá-lo. Para levantar o sistema previdenciário, precisa de contrato de trabalho formal. É assim que se levanta o seguro social dos trabalhadores. É isso aí. É isso aí. Realmente tivemos uma precarização, aí, um retrocesso social com essas duas reformas, tanto a trabalhista como a da Previdência. Doutor Almir, vamos trabalhar, doutor Almir? E quanto aos agentes cancerígenos, tivemos aí um retrocesso? Doutor Almir? Doutor Almir, desapareceu? Foi, caiu. Caiu da cadeira. Voltou, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, desculpa. É porque eu tô gravando pelo telefone e tá tudo improvisado aqui. Me ligaram, eu não consegui mais voltar. Tentei derrubar a ligação, mas deu tudo errado aqui. Então, perdão a quem está nos escutando, está nos assistindo. Desculpa a improvisação aqui, mas é culpa do meu pai, Ney, aí, que realmente não proporcionou a estrutura tecnológica aqui. Vamos falar aí dos agentes cancerígenos, tivemos um retrocesso. O áudio aí. Está ruim, eu vou ter que sair e voltar, não escuto nada. Eu vou sair aqui e vou voltar, tá? Perdoem aqui. Okay. Mas eu vou sair e vou voltar, licença. Fica à vontade. Muito bem. Bom, estamos falando aí sobre as recentes alterações no regulamento do Regime Geral da Previdência Social, que é o nosso Decreto 3.048 de 99, e as alterações trazidas pelos decretos 10.410 e também o 10.491. Fazendo um balanço do que nós já ouvimos aqui hoje com os dois convidados, doutor Sérgio Pardal e doutor Almir Reis, realmente há um ferimento da própria Constituição, não é, com a edição desses decretos, que se esperava que viesse essa regulamentação por meio de lei complementar e lei ordinária, e não como foi feito, inclusive inicialmente com portaria número 450, e agora com esses decretos. Então, tivemos realmente aí um ferimento do que deveria ser feito. Mas, infelizmente, nesses últimos tempos, como já dito, tanto a reforma trabalhista como a reforma previdenciária vieram para tirar, não é? Para implantar um retrocesso aí no nosso direito social, no nosso direito laboral, que aí engloba o trabalhista e o previdenciário. Doutor Ney, eu voltei, tá? Desculpe lhe interromper, só para avisar que eu tô... Agora voltou até com... Tá melhor o seu áudio. Ótimo, então, maravilha. Vamos falar aí do retrocesso aí quanto aos agentes cancerígenos. Eu tinha notado esse ponto aqui, eu estava louco para falar e para provocar o Pardal sobre essa questão. Foi lindo, né, Pardal? Maravilhoso você ter, na verdade, pela via do decreto, o afastamento da possibilidade de reconhecer contra toda a questão técnica envolvida, completamente desconsiderada. E, assim, como eu estou em Brasília, eu vou fazer o paralelo aqui da questão, do que eu acho que aconteceu, né, na redação do decreto. Um assessor maravilhoso diz, isso aqui não tem por que não isso aqui. Vamos tirar? Não tem sentido. E aí se colocou no novo decreto que é possível o afastamento do período especial, mesmo quando decorrente da exposição a agentes cancerígenos, caso comprovado, né, o uso do EPI eficaz. E aqui, Pardal, eu faço só um paralelo aqui, não vou nem chegar em agentes cancerígenos, mas era muito comum, no período pré-pandemia, a gente ter o afastamento lá do período especial de uma pessoa que trabalha com enfermagem, por exemplo, partindo da premissa que a pessoa usava máscara e que a máscara, por si só, era suficiente ali para combater, para elidir a nocividade daquele ambiente de trabalho. E aí, quando a gente passa por uma situação tão drástica como foi esse ano,
como foi realmente a pandemia, como foi o Covid. A gente tem aeroportos fechados ainda depois de 9 meses praticamente, em vários locais do mundo. Eu acho que isso serve também de reflexão para boa parte dos que lidam com direito previdenciário, dos que julgam matéria previdenciária, dos que escrevem sobre direito previdenciário, para entender que uma norma fria, ela não vai ter ali solução para todos os casos, muitas vezes. E esse avanço do decreto, a ponto de afastar, inclusive nos casos de agentes reconhecidamente cancerígenos, mesmo quando o manual da aposentadoria especial, mesmo quando toda a comunidade médica, quando toda a comunidade científica entende de forma diversa, é realmente aí um caldo aí que algum assessor maravilhoso enxertou no decreto, e isso, infelizmente, está vigente, né? Mas com todas as restrições, com todas as reticências que a gente tem para a forma, já que decreto não é fonte, e aí, como o Pardal já bem colocou, com todas as ressalvas, eu queria escutar a opinião do Pardal sobre essa questão também. Olha, sobre a questão decretina dos seus anexos, é bom lembrar sempre que esse rol que se apresenta em decreto é de caráter exemplificativo. Ele não é único, ele não é terminativo, ele é exemplificativo. Ou seja, tudo aquilo que eu encaixar com proximidade ao que consta no decreto vale igual. Por isso, é evidente que não cabe de jeito nenhum esse retrocesso que eles pretendem, desqualificando o que antes estava devidamente qualificado. Então, primeira coisa importante é isso. E isso, inclusive, é antigo, né? Quando se falava sobre a aposentadoria especial, quando se falava das atividades, quando se falava de agentes nocivos, sempre a jurisprudência foi absoluta em dizer que os anexos que trazem no rol são meramente exemplificativos. O que está lá vale, mas o que não está lá, se for igual, vale também. Então, isso eu acho de suma importância. Por outro lado, a questão dos DPIs. Meu Deus do céu! Eu disse no Supremo Tribunal Federal, quando nós falamos contra a resolução do EPI descaracterizando a aposentadoria especial, eu disse, olha, eu sou metalúrgico de origem, eu sou técnico mecânico em máquinas e motores e trabalhei na área industrial. Eu sei o que é torno mecânico, fresadora, prensa, máquina assassina, eu sei o que é essa brincadeira. E eu digo a vocês... Ô, Pardal, já que você trabalhou lá, mostre a mão, por favor, para ver se estão todos os dedos. Já foi, né? Faz tempo. Veja, perder o dedo era muito mais fácil para o prensista do que para o técnico. E não sei se você sabe, mas o Lula, a princípio, era serviçal de oficina e trabalhou em imprensa. Perdeu o dedo em imprensa, não como torneiro. Torneiro mecânico já não perde mais dedo. Torneiro mecânico já é operário mais qualificado. Mas veja bem, eu disse no Supremo Tribunal Federal, o atual presidente, inclusive, era o relator do processo. Ele fez lá 1000 elogios ao meu discurso, mas votou contra, depois que ele mudou de ideia. Mas eu disse, se houvesse efetivamente um equipamento de proteção com esse respaldo todo, seria um EPM. Equipamento de proteção milagroso. Porque outra coisa não existe, pô. E o Fux, o Luiz Fux, que era o relator, começou o discurso dele dizendo: os equipamentos de proteção especial resolvem a questão. Os equipamentos de proteção especial, aonde é que você ouviu falar disso? Isso não existe. Existe equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva. E eu digo, o patrão que usar proteção coletiva não tem que pagar mais nada mesmo, é justo. Quando tiver proteção coletiva, não tem aposentadoria especial. Agora, não tem proteção coletiva em lugar nenhum. O que tem, desculpe, mas é supositório de ouvido e conchinha de orelha. Vocês conhecem essa brincadeira? Aqueles plugzinhos que enfiam no ouvido? Para com isso. Veja, essa briga foi tão importante que nós fomos visitar o ministro, como chama esse do Rio de Janeiro? Barroso. O Barroso, isso. Nós fomos visitar o Barroso porque ele estava com o processo na mão. Ele era o seguinte, na votação e pediu vista. E junto conosco foi um companheiro do INSS, que é auditor fiscal,
e que é um grande companheiro, o Paulo Rogério, engenheiro, gente finíssima. Ele foi junto conosco lá e jogou um monte de plugzinho em cima da mesa, assim, um monte de coisa, e falou: tá vendo isso aí, excelência? É tudo inútil. Aí ele falou: só existe um momento em que efetivamente esses equipamentos têm proteção efetiva. Aí o juiz falou: quando? Ele falou: quando põe no ouvido daqueles aqueles bonequinhos de madeira, entende? E que você vê se está. Porque não funciona de verdade. Se houvesse efetivamente um plug que protegesse o sistema auditivo, ele teria que ter sido fabricado para aquele sistema auditivo. Teria que vir o técnico, medir o sistema auditivo do peão e fabricar especificamente para ele. Não existe, não é possível. Então, sabe, no tocante a ruído, nós conseguimos convencer o Supremo Tribunal Federal que não cabe. E aí veio uma particularidade naquele momento que foi muito ruim. Alguém levantou, e os outros DPIs? Os outros DPIs não estavam em discussão. E aí a decisão foi a seguinte: os outros DPIs podem sim descaracterizar a aposentadoria especial, mas atenção, está escrito lá, mas somente se derem proteção efetiva, se retirarem totalmente a nocividade do agente. E aí eu pergunto, qual é o equipamento de proteção que efetivamente tira a nocividade do agente? Nenhum! Não existe isso. Então, o que eu estou levantando, inclusive, e discutindo isso bastante com os colegas que advogam na área, é preciso bater bem firme nisso. Se o sujeito trabalha com gás e tem essa ou aquela máscara, é preciso provar que é efetiva a retirada da nocividade do agente com o qual ele está exposto. Isso não existe. Mas nem fabricante de EPI vai dizer que tira totalmente a nocividade do agente. Nem o fabricante fala isso. O fabricante do EPI diz o quanto ele pode tentar fazer alguma coisa. Então, essa é a briga principal. Evidentemente, é uma briga, Ney, que você sabe, ela depende do caráter científico que a gente consegue colocar. Nas lutas da aposentadoria especial, muitas vezes tem a necessidade da perícia. Para mim, a coisa é muito complicada, porque eu tinha aqui uma siderúrgica do tamanho da COSIPA, que hoje praticamente não existe. Eu faço perícias na COSIPA com ideias do que foi um dia, porque nem mais alto forno tem funcionando naquela jossa. Então, sabe, agora, é importante, no caso das aposentadorias especiais, trabalhar o mais cientificamente possível, tanto na questão do EPI, quanto na questão das condições de trabalho que o sujeito está, né? Perícia, essas coisas todas. Muito bem. Bom, nós estamos conversando com esses dois grandes profissionais, como eu disse, são dois craques do direito previdenciário, doutor Sérgio Pardal e doutor Almir Reis, e que, por sinal, os dois trabalham muito com a aposentadoria especial. Então, já quero deixar aqui o convite para que, em 2021, nós possamos fazer um ao vivo, doutor, especificamente tratando de aposentadoria especial. Concordam? Será um grande prazer, companheiro. Um grande prazer. Estamos chegando ao final. Doutor Ney, não venha com essa história que chegou no final, não, viu? A gente está começando agora. Eu fiz várias perguntas aqui. Estamos chegando ao final. Eu vou dar 30 segundos para que o doutor Almir Reis faça as suas despedidas. É 30 segundos, não é 30 minutos. Eu queria agradecer demais, inicialmente, a Ricardo Souza, que é o idealizador desse projeto maravilhoso, que é o Rede Previdência. É um projeto que vai ganhar o mundo. Esse ano, na verdade, é um ano de consolidação e a partir do ano que vem eu tenho certeza que vai muito mais longe. Queria agradecer a Helena, queria agradecer ao Ney, são dois amigos queridos de longa data, e também ao Sérgio. É um prazer, Sérgio, debater com você. Você, na verdade, é o mentor de grande parte da advocacia previdenciária. Para mim foi um grande orgulho trocar ideias, trocar impressões com você sobre pontos tão relevantes e tão nocivos do decreto 10.410. Até a próxima. Ora,
Doutor Sérgio Pardal, por gentileza. Para mim é uma grande alegria, um grande prazer. Primeiro, Ney, você sabe que você convoca, né? Você não convida, você convoca. Convocou, a gente está junto. Em segundo lugar, nessa brincadeira toda, eu gosto de estar com essa juventude. Bom, Helena, juventude que está conosco na luta do dia a dia, participando sempre. E, evidentemente, eu vou ficar muito contente em vir discutir a questão da aposentadoria especial, que foi menina dos olhos, né? Eu sempre dizia, meu bem, eu e o meu grande mestre Aníbal Fernandes tínhamos algumas coisas que nos juntavam. Nós éramos originários da área industrial. Eu vinha da indústria, ele. Então, duas coisas que a gente gostava muito de trabalhar: aposentadoria especial e acidente do trabalho. É coisa da rede industrial mesmo. Mas vai ser um prazer, Ney. É só você convocar, nós estamos juntos. Está no sangue. Doutora Helena Laranjeiras. Eu serei muito breve. Agradecer a participação dos nossos convidados, querido Sérgio Pardal, que eu tive a honra de conhecer hoje, né? Não conhecia pessoalmente. Olha, Helena, desculpa, você falou Sérgio Cabral, viu? Você falou Sérgio Cabral. Não, falei... que você falava. Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro. Eu acho Almir, que, o Almir, ele não tem o sobrenome em vão, ele é rei, né? Rei da zoação. Mas assim, veja, só dá para comparar o Cabral com o Sérgio Pardal no tocante ao acúmulo de recursos, né, financeiros. Mas tirando essa parte aí... Mas muito obrigada por salientar o meu erro na hora de pronunciar o nome do convidado, Almir. Isso foi muito conveniente. Estou brincando, mas é brincadeira, Helena. Desculpa, tá? Estou brincando. Só para contrair um pouquinho, tá? Desculpa aí, querido. Só para deixar a Helena um pouquinho nervosa, porque ele gosta de fazer isso com a gente. Não, brincando. Eu queria só agradecer muito encarecidamente aos nossos convidados. Sérgio Pardal, Almir Reis, como reizinho, né? E é mesmo o rei da farra, de ficar zoando a gente, mas é um querido e sempre vocês trouxeram muito conhecimento para nós aqui hoje. Nós ficamos muito felizes com a participação, viu? Uma boa noite para vocês. Muito bem. Só faltou o doutor Ricardo Souza aí para se despedir de todos. Desculpa, eu tenho mais quanto tempo para falar ainda? Desculpa, mas, doutor Ricardo Souza, quero enviar aqui também o meu abraço, meus agradecimentos por permitir que nós estejamos aqui na sua rede Previdência. Aliás, sua não, né? Nossa, de todos nós. Desculpe, eu tenho mais quanto tempo para falar ainda? É uma rede aberta para falar, tá certo? Sugiro que na próxima a gente coloque multa para quem falar muito, para quem perturbar. E aí o doutor Almir vai ter que para esse ônus. Mas, mais uma vez, muito obrigado, Sérgio Pardal, doutor Almir Reis, Helena Laranjeira e doutor Ricardo Souza. E mais importante do que todos são vocês, nossos telespectadores. Compartilhe sempre o nosso canal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço grande para vocês. Boa noite. Valeu. Vai começar o segundo tempo agora, né? Eu estou preparado aqui, me organizando para o segundo tempo.